estou muito feliz de estar aqui hoje com o meu amigo Alessandro Guzzo. Bom, eu sou o Alessandro Guzzo, sou da Unicred, gerente de produtos, e é uma honra estar aqui com a Amanda para compartilhar um pouco desse case nosso, desse desafio que a gente teve aí de montar esse produto aí do zero. Aí. Show, Guzzo, obrigada. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o case da Unicred, como que eles construíram uma arquitetura serverless para processamento de cartões de crédito e débito. Aqui um pouco da nossa agenda, então a gente vai falar um pouco sobre modernização de aplicações, para dar uma contextualizada, qual que é a jornada, quais são os benefícios desse tipo de arquitetura. A gente vai falar um pouco sobre serverless e containers também, como um meio para esse tipo de modernização. E aí a gente entra no case, explicando como é que a Unicred, né, uma cooperativa de crédito, criou o seu próprio produto de cartões, utilizando o Full AWS. E, por fim, a gente fala um pouco sobre os resultados obtidos e quais são os próximos passos desse projeto. Legal, então vamos falar um pouco sobre modernização de aplicações. Qual que é a jornada, quais são os benefícios desse tipo de aplicação? Passando aqui. Beleza. Bom, as empresas elas estão querendo se tornar mais ágeis, né? Então, é comum a gente ouvir em palestras de mercado, CEOs, CTOs comentando que a gente precisa ser mais ágil, a gente precisa ter mais time to market, a gente precisa inovar nos nossos produtos, né? Essa inovação ela traz alguns resultados a curto e a longo prazo para os nossos clientes, então acelera a resposta a mudanças, uma vez que os seus aplicativos são desenhados, né, para serem mais ágeis, a gente começa a quebrar um pouco um paradigma de arquitetura monolítica e trabalhar com microserviços. O time to marketing também evolui com isso, então se a gente consegue entregar novos produtos e novas features para os clientes finais. As aplicações hoje elas são muito diferentes do que elas já foram construídas, né, em outras eras, em outras épocas. Os padrões de arquiteturas, agora trabalhando em arquiteturas modulares, a gente vai quebrando cada vez mais o tamanho dessas aplicações e os padrões também. Metodologias de desenvolvimento são utilizadas, né, para drivar essas entregas. Então, uma vez que a gente começa a pensar em cenários onde tem diversos times tarefas ali, times que tem diversas capacidades, né? Então a gente tem desenvolvedores no mesmo time com SREs, no mesmo time com DBAs, trabalhando todo mundo junto. É necessário ter metodologias ágeis para organizar tudo isso. E a ideia é, né, que construir Modern Applications na AWS seja facilitado, né? Então, trabalhar com petabytes de dados, direcionar, né, escalar isso de maneira global, seja tudo facilitado através dos serviços AWS. Quando a gente fala em TI, a gente tem dois grandes objetivos, né? O que a gente escuta mais dos nossos clientes. Então, reduzir os custos para suportar esse tipo de tecnologia e liderar a transformação e inovação de negócio, né? Então, esse case da Unicred vai falar um pouco sobre esses dois pontos. Quando a gente fala de redução de custos, o Gus vai trazer alguns números aí de quanto isso impactou positivamente a operação da Unicred e liderar a transformação, né, do negócio através de produtos inovadores sendo entregues para os clientes finais ali. Também foi um dos objetivos do projeto e a gente vai mostrar como a gente fez isso utilizando o serverless na AWS. Mas para isso é necessário reconsiderar ali a base da aplicação. Então, quando a gente começa a trabalhar pensando e focado totalmente em dados, quando as transações começam a serem feitas pensando no cliente final, né, então entregar isso o mais rápido possível para o cliente final, é necessário mudar a base que essa aplicação é desenvolvida. Então, criar soluções e aplicações que sejam pensando sempre no cliente final. Essas entregas elas têm o objetivo ali de novo, né, aumentar a agilidade dos negócios e melhorar a experiência do cliente. Mas na prática, como é que a gente faz isso? Como é que se entrega software de uma maneira ágil, que também entregue valor para o negócio no final do dia? Então, não é tecnologia apenas por tecnologia, tecnologia por hype, é tecnologia pensando realmente no que é melhor para o negócio, o que é melhor para o cliente final, e não apenas para a AWS. Com isso, vamos pensar um pouco em alguns conceitos e definições, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Se não ouviu, sejam introduzidos aqui ao conceito de uma arquitetura monolítica. Então, todo o cenário, né, toda a aplicação está rodando num mesmo lugar, completamente acoplado. Para fazer qualquer tipo de alteração nessa arquitetura, nesse serviço ou nesse produto, requer ali uma série de aprovações, de changes, e é necessário todo um time trabalhando junto, e um time tem que esperar o outro time terminar para que se possa fazer uma entrega, às vezes mensal, às vezes quinzenal, e isso é bem moroso ali para os times de desenvolvimento. Quando a gente passa, né, a pensar em microserviços,
traz um nível de complexidade em termos de ambiente, entretanto, as entregas elas se tornam muito mais rápidas, porque a ideia é que esses aplicativos, essas aplicações, esses serviços sejam completamente independentes uns dos outros. Então, os times hoje, comumente chamados por squads, eles trabalham de maneira independente, cada um foca em um produto específico, sabe qual que é o domínio da sua aplicação e entrega isso através de endpoint para que outras aplicações consumam esses dados ou entrem em contato, digamos assim, com os seus serviços. Então, de novo, né, o monolito antigamente ainda tem cenários, né, workloads ali normalmente no ambiente legado do cliente, que é monolítico e ele é um ambiente que tudo faz tudo, né? Então, uma aplicação ela faz tudo, ela entrega desde a parte falando aqui do cenário financeiro, né? Então, quando a gente pensa em core banking completamente acoplado, a conta do usuário ali, a conta corrente, ela está junto do produto talvez de crédito, junto ali de um produto de previdência, e aí para fazer alterações, para entregar inovação, é extremamente moroso. Pensando em microserviços, como foi desenvolvida aqui a arquitetura da Unicred, criar-se um produto em cima desse tipo de arquitetura, cada um dos elementos fica completamente isolado, traz muita facilidade para entregar novas features para o usuário final e aumentar aí, o desempenho, né, os impactos para o usuário na qualidade desse produto. Aqui um olhar um pouco abaixo, né, apenas de falar de monolito. Então, quando a gente fala de uma arquitetura padrão ali de um monolito, essa é até ligeiramente moderna, né, uma arquitetura ligeiramente moderna de monolitos, uma arquitetura em 3 camadas. A gente tem, né, web servers na camada de apresentação, na camada de aplicações, ali onde fica a lógica do negócio, o back-end está em uma camada de application servers, né, normalmente rodando em ambientes privados, ali, um comunica com o outro através de redes privadas, e, por fim, a camada de dados. Normalmente, um banco de dados só para todo, né, todo o ambiente, todo o sistema ali que está rodando, e também a camada de dados traz também acoplamento, traz dificuldade de entrega. A ideia é que isso deixe de existir quando a gente começa a falar de uma arquitetura moderna, seguindo mais ou menos o padrão do que seria uma arquitetura em 3 camadas, né? Adiciona-se ali uma camada, aqui, adiciona-se uma camada que seria a camada de comunicação através de mensageria, através de uma camada de QoE, né? Ou pode ser de streaming também, vai depender do cenário. No case da Unicred, em alguns momentos a gente utiliza um caminho mais streaming, em outros cenários a gente utiliza caminhos de mensageria convencional mesmo, mas a arquitetura ela não foge muito do three-tier. A diferença é que todos os ambientes eles são completamente isolados uns dos outros. Então, ao invés de ter ali aquele bancão de dados gigante, completamente acoplado, com todas as informações do cliente, que para fazer o deploy em uma tabela, alguma alteração em uma tabela impacta em outra diretamente, coloca o ambiente fora do ar. Agora a gente tem bancos isolados e aí a gente pode ter múltiplos sabores de bancos de dados para esse tipo de entrega. Então, para alguns microserviços podem ter bancos de dados relacionais, para outros microserviços, bancos de dados não relacionais. Isso vai variar ali com o domínio daquele microserviço. A camada que foi adicionada, digamos assim, as nossas 3 camadas, é essa camada de eventos. Então, para um microserviço se comunicar com o outro, às vezes para um microserviço até organizar o seu processamento, ele pode entrar em contato, digamos assim, com filas e informar algum processamento que ele precisa fazer depois, algum ID, algum identificador de algo que ele precisa processar, fazendo com que ele seja cada vez menor, né? Quanto menor o microserviço, mais fácil de gerenciar quando a gente entrar aqui na parte de computação. E, por fim, a camada de apresentação, ela ainda existe, ela só mudou um pouco de cara, digamos assim. Então, ao invés de a gente ter aquele tipo de front-end que parecia muito mais um back-end, dava mais manutenção até do que o back-end, a ideia é que ele seja compilado e entregue, né, através também de serviços serverless ali, para facilitar a comunicação. E a integração entre o back-end e o front-end, ela deixa de ser na unha, digamos assim, nativa, né? Essa comunicação ela pode seguir alguns padrões de arquitetura, que existem serviços só para esse tipo de comunicação, para orquestrar essas comunicações com as mais diversas APIs. Aí é introduzido mais um conceito, né? Então, com as mais diversas APIs que podem fazer parte desse ecossistema de microserviços.
Para ajudar tudo isso, né, para ajudar os nossos clientes, a AWS possui algumas opções, né, de serviços de containers, por exemplo, onde os clientes podem rodar os microserviços. Então, quando a gente fala em orquestração de container, existem dois principais sabores na AWS. Então, tem o Amazon ECS, que foi construído, né, em cima do know-how da AWS, baseado nos feedbacks dos clientes, do que os nossos clientes precisariam ali de um serviço de orquestração de containers, e também o Amazon EKS, que é o Kubernetes gerenciado, Kubernetes, vou falar em português, prometi para um amigo meu que eu ia falar termos em português. Então, o Kubernetes da AWS, gerenciado pela AWS, então é uma solução open source, uma ferramenta open source, mas ela está disponível no console da AWS através do EKS, onde você não se preocupa com gerenciamento, você pensa apenas em colocar sua aplicação para rodar ali dentro do Kubernetes. Beleza, então pegando esse gancho, falando um pouco mais sobre as opções ali de containers e serverless na AWS, quando a gente fala em modernização, não dá para continuar pensando em servidores, né, na AWS, em EC2, em máquinas virtuais, para rodar esse tipo de aplicação. Não faz sentido, a aplicação diminuiu o tamanho, ela não consome mais tanto recurso. Por que eu preciso gerenciar um sistema operacional? Desculpa, por que eu preciso pensar ali em kernel, em hardening, se eu posso focar somente no meu código. Então, as opções de serverless na AWS, elas vêm focadas cada vez mais, né, nesse tipo de entrega para os nossos clientes, deixar cada vez mais fácil para os nossos clientes focarem apenas no código. Então, quando fala em serverless na AWS, quem já conhece, a AWS vai em eventos, participa um pouco da comunidade, pensa direto em Lambda. Mas o AWS Lambda não é o único serviço de serverless da AWS e não é o único que pode ajudá-los, né, a trilhar essa jornada para um ambiente um pouco mais moderno. Pensando em containers, tem o Fargate, né, então, ao invés de você ter todos os seus containers rodando em cima de máquinas virtuais, eles ficam rodando ali no limbo. Na verdade, você não vê onde eles estão rodando, você foca só no seu Dockerfile. Quem se encarrega de deixar esse container rodando em cima de alguma infraestrutura é a AWS. Pensando em dados, a gente vai falar bastante sobre dois aqui. Amazon S3, né, o storage de objetos da AWS, onde você se preocupa somente em colocar o dado lá, tanto expansão em capacidade de disco, digamos assim, conhecido aí pelos sysadmins, quanto em capacidade computacional. Tudo isso é responsabilidade da AWS também. E o Amazon DynamoDB, tem bastante aqui no restante do case, a gente vai falar um pouco sobre bancos de dados chave-valor também sem nenhum tipo de gerenciamento. Então, quem já trabalhou com MongoDB em algum dia da vida, em Cassandra, precisa instalar, gerenciar, tem todo um overhead em cima do time de operações, o DynamoDB, somente ali os dados mesmo. A camada de integração também, então, como eu comentei, né, mensageria, comunicação entre múltiplos microserviços ali podem ser feitas também através dos serviços de fila da AWS, que também são completamente serverless, né? Então, tem o SQS, o SNS para notificação, e entre outras opções. Os modelos de computação, então, eles variam, né? Do que pode ser menos gerenciado até o mais gerenciado. Tem alguns cenários que o serviço, por algum motivo específico, precisa ter acesso ali a um sistema operacional só para ele, um sistema operacional isolado, algum tipo de hardening ou algo do gênero, e aí faz sentido ainda rodar esses serviços em máquinas virtuais em Amazon EC2. E a gente vai subindo, né, nessa escala de menos gerenciado. Então, a gente pode ter os orquestradores da AWS, tanto gerenciados, né, pelos clientes, então o próprio EKS com o Kubernetes, você pode ter a opção também de utilizar nós gerenciados por você. Vai trazer um certo trabalho para gerenciar, mas você pode optar por ter os nós gerenciados por você. E aí, utilizar também o EKS com o Fargate, então você também não sabe exatamente em qual máquina que aquilo está rodando, você pensa só no container, só nos nós e nos pods ali do seu Kubernetes, e toda a infraestrutura é gerenciada pela AWS, e a cereja do bolo, digamos assim, é o AWS Lambda, né? Então a ideia é que quanto mais esses serviços evoluam, quanto mais habituado o time fique em escrever microserviços, e aí a gente até muda um pouco de contexto, pode partir para os nanoserviços, né? Cada vez com um escopo e um domínio menor, faz sentido começar a utilizar Lambda para entregar esses serviços. E aí, durante o case também, vocês vão ver que a Unicred ela está fazendo essa transição, escrevendo alguns microserviços cada vez menores.
Eu falei bastante, citei bastante a Unicred, e aí agora o Guzo vai introduzir um pouco para vocês quem é a Unicred, como é que a gente veio parar aqui, de onde surgiu esse projeto. Então, Guzo, por favor, Onde nasceu, né? de onde nasceu? Obrigado, Amanda, pela explicação. Estão me ouvindo, pessoal? Legal, valeu. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês, então, de uma forma geral, assim, o que é a Unicred, né? Acho que é importante, né, a gente contextualizar um pouquinho, né, do que é a Unicred, porque eu acho que ela não figura muito né, em propaganda ou outdoor, assim, né. Bom, gente, primeiro ponto, a gente não é banco, tá? Não é banco digital, nem banco comercial, nada. A gente é cooperativa de crédito, né, da área financeira. Então, isso que é bem importante falar, né. A gente figura hoje dentro dos 5 maiores sistemas cooperativos de crédito do Brasil, né. E a gente nasceu há 32 anos atrás, então a gente é uma criança ainda, né? A gente tem 32 anos aí de estrada aí, nem fizemos os 50 anos ainda, né? E dentro desses 32 anos, quando a gente nasceu, ela foi criada por um grupo de médicos, né? Então é uma cooperativa focada na área da saúde, ela nasceu né, da área da saúde. E de lá para cá, ela nasceu com um fim muito claro, que era conceder crédito, né? E captar investimento, captar recursos. Então ela nasceu com essas duas vias aí muito bem definidas. Só que de lá para cá, 32 anos atrás, né, o mercado financeiro foi se modernizando, né? Não é mais crédito, né? Ele acaba sendo mais serviço. Então acaba aparecendo outros produtos, como agora o Pix, o cartão, cobrança, domicílio bancário, a parte de adquirência, aquária aí, né? Então o sistema começa a crescer. E de lá para cá, dentro da estratégia da Unicred, ela utilizou muito parceiro para fazer operações. Então, por exemplo, essa operação de cartões aqui, que a gente está mostrando o case, era uma operação que o know-how não era nosso, o know-how era de um parceiro. O parceiro rodava a operação inteira lá e só nos dava o meio de pagamento para que a gente pudesse fornecer para o nosso associado, que o nosso associado hoje é o cooperado, é o cliente, tá? Quando eu falar cooperado ou associado, é o cliente, porque o cooperado ele se associa à cooperativa, né? Isso também é uma diferença entre o banco e a cooperativa. Tu é sócio, né? Então, o banco tu é mais um correntista, né? Então, na cooperativa tu participa dos lucros, né? Tem toda uma questão que tu também todo ano volta o resultado para tua conta daquilo que tu movimentou, né? Então, passando aí, o objetivo então era fornecer esses produtos para os cooperados, né? Então, pegando um pouquinho o gancho. E a gente olhando, bom, somos bons em crédito, somos bons na parte de investimento, né? Tá, o que nos falta agora para te dar os segundos passos aí? Pô, começar a internalizar produtos, né? Começar a trazer o know-how do produto para dentro de casa, começar a crescer, né? Nosso planejamento, começar a crescer essa gama de produtos, começar a crescer de uma forma organizada toda a operação. Então, o cartão foi um dos produtos que estava na mão do parceiro, que depois de 1 ano e pouco de estudo financeiro para ver se ficava de pé o produto, né, olhando toda a parte de venda, a parte de comercialização, a parte de custo de emissão, toda essa parte com bandeira, com processadora, todo esse ecossistema que existe, né, de meio de pagamento, a gente definiu, né, por partir com esse desafio de fazer uma operação própria. Então, isso é emissores. Bom, hoje a gente está presente em mais de 60% dos estados brasileiros, né, como cooperativa. Ainda a nossa base de cooperado são 250 mil associados em crescimento. Então, a gente tem nosso planejamento é dobrar o tamanho aí, né, daqui a um tempo aí. E uma coisa interessante no sistema cooperativo é que a gente é de 3 níveis, né? O banco comercial é a matriz e as agências, né? Nós somos de 3 níveis, né? Então, a gente tem uma confederação, que é a que presta serviço para o sistema. Nós temos centrais, né, que são centrais regionais ou estaduais que ficam localizadas estrategicamente, que dão o suporte estratégico e operacional, né, tático ao negócio das cooperativas, né? E nós temos as cooperativas. Hoje nós temos 34 cooperativas, só que essas 34 cooperativas, elas são donas de mais de 300 pontos de atendimento, 300 agências no Brasil inteiro. Então a gente está desde o Rio Grande do Sul até Belém do Pará, né? Até a parte de Belém lá em cima e Manaus. Um pouco de número também, gente, assim, porque a gente figura entre os 5 maiores sistemas cooperativos do Brasil. A gente administra atualmente mais de 21 bilhões de ativos, né? Então, como eu falei, a gente não aparece muito na mídia, mas a gente tem um potencial muito grande aí dentro da área de atuação. E temos mais de 2,5 bilhões de ativos, né, de patrimônio líquido, né? Então, ou seja, somos uma gestão sólida, né, figurando entre os 5 sistemas cooperativos maiores do Brasil. E um ponto importante aqui é que nós somos hoje o maior sistema, né, de crédito
né, cooperativista especialista na área da saúde. Então, nós atendemos médico, atendemos dentistas, atendemos qualquer da área da saúde, e algumas cooperativas também atendem outros setores, né? E estamos em constante expansão, né, da nossa rede e da nossa carteira de cooperados e dos nossos produtos. E falando um pouco de cartão, né, do desafio que a Amanda comentou, há 2 anos atrás, então, a gente resolveu realmente internalizar essa operação de cartões, né? E a gente tinha quatro balizadores muito claros dentro desse projeto. Primeiro, era a segurança, né? A gente precisava ter muita segurança, porque no momento que tu traz um processamento de cartão, de meio de pagamentos para dentro de casa, a segurança é uma coisa muito importante. Então, o primeiro ponto era como é que a gente vai manter um ambiente seguro, um ambiente que tenha pouca falha, né? Essa parte. Outro ponto é a rentabilidade, né, gente? Não adianta eu internalizar um produto e o produto não ser rentável, ter que investir muito nele, ou investir muito e ele sempre andar nessa parte negativa. Então, a gente olhou muito também esse ponto aí. Outra coisa, a gestão de dados, né? Como a gente tinha um parceiro, a gestão de dados, a gestão do nosso cliente, era tudo do parceiro. Então, quem sabia o comportamento de compra do meu parceiro era o cliente, né? Era o meu parceiro, né? Quer saber o comportamento de compra do meu cliente. E eu não sabia. Então, para mim, isso também era estratégico. Então, a gente fez o quê? A gente trouxe também esses dados para dentro de casa para poder fazer o quê? Tomar decisões mais estratégicas em cima do consumo do nosso cooperado. Então, isso foi muito importante também, essa definição. E outro ponto é que você sabe como se dá prazo para tecnologia, né? O pessoal pede hoje e amanhã já tem que entregar. Gente, a gente tinha 7 meses após a assinatura do contrato para botar a operação de pé. Pense bem, nós tínhamos que definir uma arquitetura do zero, montar um time especialista em AWS, nós tínhamos que integrar com processador, integrar com bandeira, montar o ecossistema, botar de pé e botar em 300 agências para comercializar o produto. Então, cara, era como diz o Estado, um baita de um canhão para o nosso lado, né? Então, a gente tinha que fazer isso acontecer. E quando a gente falou em inovação, a gente começou a pensar, gente, não era um produto de cartão, era 7 produtos de cartão. Então, eu vou desde o Infinity até o Classic, o cartão básico, né? E são todas variáveis, né, variantes que são diferentes, elas não são iguais. Então, essa aplicação precisava conviver com 7. Aí, tá, um pouquinho mais complexo. Eu tinha que botar as wallets, né? Samsung, Google Pay, Apple Pay já dentro desse cara. Opa, pera um pouquinho, aí eu tenho mais complexidade no ambiente. Aí depois eu tenho o WhatsApp Pay. Aí depois eu tenho, né, as questões de como eu faço gestão dos dados, como é que eu vou largar esses dados, como é que eu vou puxar esses dados depois. Então, o sistema ficou muito complexo, né? Então, era importante o quê? Era importante que a gente conseguisse trazer essa inovação para dentro do sistema Unicred, botar esse produto para funcionar, né, em tempo recorde, né, bem feito, e que ele conseguisse sustentar, né, esse crescimento da Unicred por 5, 10 anos aí de uma forma escalável, né? Então, esse era o grande desafio aí, até a Amanda trabalhou forte com nós aí, né, o pessoal da Unicred também está aí, tá vendo? O time comprou o desafio, né? E a gente conseguiu, em 7 meses, 8 meses, colocamos de pé. Depois vou mostrar alguns números para vocês, são bem satisfatórios, né? Até números de AWS também ali, né, essas questões. Mas, em geral, esse é o desafio. Agora eu vou deixar para a Amanda, claro, né, falar um pouco da solução técnica, né? Ela vai contar toda a historinha da estrutura, a gente vai apresentar um pouco da arquitetura, né, Amanda, da arquitetura de cartões. E aí eu volto para falar um pouquinho dos resultados aí. Obrigada, Guzo. Vamos trocar de novo? Obrigada. Bom, voltei. Mais tecneira, mas vamos lá. Vou tentar falar devagar. Não funciona? Funciona. Ih, peraí, foi rápido. Ok, agora sim. Beleza. Arquitetura geral da solução. Qual que é o objetivo desse slide? Foquem apenas na primeira camada ali. Por quê? Eu abstraí esses pontos das outras arquiteturas para a gente tentar ser um pouco mais focado na parte dos serviços, que é o objetivo aqui, ok? Então, vamos lá. Como o Guzo comentou, um dos principais pilares, né, do projeto era focar em segurança. Então, todos os endpoints, né, a gente vai chamar aqui de Unicred Cartões, beleza? Então, todos os endpoints da Unicred Cartões, eles são expostos atrás sempre de uma AWS WAF. Tá? Além desse nível, né, de segurança, existem outros. Então, por exemplo, a gente sempre comunica externamente através de um VPC Link, porque o nosso Ingress, e aqui eu vou usar alguns termos de Kubernetes,
talvez não dê tempo de explicar todos, e aí vocês podem me procurar por aí, que a gente bate um papo melhor sobre Kubernetes, mas a gente sempre expõe, né, os serviços no Kubernetes, utilizando o Istio como Ingress, e aí na AWS a gente utiliza o NLB. Então, para fazer essa comunicação externa, é necessário ali ter um VPC Link, só que eu vou abstrair isso nas outras arquiteturas, tá? Então, voltando para a arquitetura geral aqui, a grande maioria dos microserviços hoje estão rodando dentro do EKS, então, vocês já sabem o que é EKS, já falamos sobre isso aqui. Ainda tem alguns pontos, na verdade, eu só consigo lembrar de um, talvez o Gus lembre de algum outro, que aí utiliza ainda o Kafka, que é para emissão de cartões. Então, toda a parte de transacional, que é o que a gente está focando aqui, não utiliza, mas eu achei importante trazer. Então, a emissão de cartões ainda utiliza o Kafka. E também são utilizados bancos de dados relacionais, eles não estão no restante das arquiteturas, mas achei importante trazer também para ser bem transparente aqui com vocês. Então, falando em arquitetura de Unicred cartões, existem esses pontos aqui. Estamos introduzidos, vamos para as transações, que é o que interessa aqui. Legal, a gente vai focar agora no que é, como é feita uma transação de débito na Unicred Cartões. Então, como o Gus comentou, ainda existe, né, alguns parceiros, e existe um parceiro, inclusive, que é um parceiro de transações da Unicred. Sempre que um cooperado Unicred, um daqueles 250 mil cooperados, passa, né? O parceiro ali é a processadora, né, Matheus? Exato, passa ali um cartão na maquininha, ele entra, né, essa transação entra no ecossistema Unicred através desse parceiro, dessa processadora. Essa comunicação ela é feita, né, para o ambiente AWS através de um túnel VPN que chama um endpoint. Né? Esse endpoint, como eu comentei, lembra lá, agora a gente vai expor todos os nossos serviços através de APIs, com endpoints no API Gateway. Então, esse fluxo ele sempre se mantém também. Então, a primeira chamada, né, o número 1 ali, a gente passa pelo túnel e chama um endpoint que está exposto no API Gateway. Essa transação ela é recebida, então, por um microserviço que está rodando dentro do Kubernetes. Esse microserviço ele faz um processo dúbio, digamos assim. Então, o que ele faz? Ele bate, né, num DynamoDB e fala assim, deixa eu confirmar se os dados que eu recebi da processadora eles são válidos. A gente está falando aqui de dados de conta corrente, a gente está falando de dados de saldo. Por quê? Uma vez que eu tenho os dados de conta corrente, os dados de saldo, e eu tenho saldo para autorizar essa transação de débito, eu libero essa thread. Então, é uma thread mesmo dentro da aplicação, tá? Então, essa thread ela é liberada de volta para a minha processadora e ela libera o pagamento na maquininha. Então, fui lá, comprei um pão de queijo, ele bate no Dynamo, valida se tem saldo, devolve a transação e libera a transação inicialmente para o usuário final lá na ponta, lá na maquininha. Feito isso, a thread é liberada e a gente começa o restante do processamento. Por isso que é um processamento dúbio e, de novo, esse processamento está dentro do microserviço que está rodando no Kubernetes. Uma vez que a gente já liberou essa thread, agora a gente pode fazer o nosso caminho com tranquilidade para dentro da Unicred. Então, lembra que eu falei, vamos chamar agora de Unicred Cartões, por quê? A gente chama de Unicred o nosso Core Banking. Então, eu preciso me comunicar com a conta corrente do meu usuário dentro do Core Banking. Essa comunicação, por uma série de fatores, às vezes ela pode levar mais tempo do que eu quero que o meu usuário final espere lá na venda do pão de queijo. Então, a gente entrega a transação e faz o nosso processamento posterior. Então, aqui é o ponto 5. Eu vou dentro do on-premises, lá onde está o Core Banking da Unicred, e faço ali a transação efetivamente na conta do cooperado. Se, porventura, eu não tenho comunicação com esse ambiente, então, por uma questão de rede, por uma questão de segurança, seja qual motivo for, a gente tem um processo de contingência aqui para isso, que é esse processo que inicia-se no SQS. Então, eu tentei comunicar com o ambiente on-premises. Preciso dar baixa, vamos chamar assim, preciso dar baixa na conta corrente desse cooperado. Não consegui, estou sem acesso ao on-premises, estou sem acesso ao meu core banking. Posto uma mensagem numa fila SQS para que ela seja processada posteriormente. Então, lembra que a gente falou? Agora a gente traz uma camada, né, de mensageria para os nossos serviços, e aqui nesse cenário ela entra nesse ponto. Então, essa mensagem ela é postada no SQS, e aí um Lambda fica tentando entrar em contato com o ambiente on-premises. Desculpa. Com o ambiente on-premises. Não, de boa. Com o ambiente on-premises para efetuar a transação. Uma vez que restabelece ali o processo, seja por rede, segurança e etc., eu dou baixa ali no meu Core Banking.
o fluxo ele ainda volta para o DynamoDB. Então, no Dynamo, a gente tem 3 tabelas. Tem uma tabela de transações, então é a tabela que agora ela é atualizada, né? Dei baixa a transação, está tudo ok? Beleza, faço a minha transação e persisto ela no Dynamo também. Tem uma tabela de contas, né? Como eu falei, a gente precisa validar ali os dados daquele usuário e o saldo. E tem uma tabela de estorno, ia falar extrato, desculpa, de estorno. Por quê? Se eu precisar fazer algum tipo de estorno, eu faço o fluxo segue a mesma lógica. A gente não precisa bater no core banking para fazer esse estorno, por uma questão de limitações ali. Pode ser que esse processo demore mais do que eu gostaria que ele demorasse. E aí eu apenas entro em contato, digamos assim, com o DynamoDB, faço o estorno, valido na tabela de transações, valido ali qual era o saldo, atualizo o saldo e devolvo esse estorno para o meu usuário final. Beleza? Então, repassando, vamos lá. Chegou, fui lá, comprei um pão de queijo na venda da esquina ali com o meu cartão Unicred. A processadora envia essa transação para um endpoint no API Gateway, que chama um microserviço que está no Kubernetes. Esse microserviço confere os dados desse usuário num DynamoDB e devolve o ok ou não ok para essa transação com base no saldo. Feito isso, dá baixa no ambiente on-premises através de comunicação com o Core Banking. Falhou, não consigo comunicar com o Core Banking, a gente tem um processo de contingência aqui, que é uma fila, e o Lambda fica tentando efetuar esse processamento posteriormente. Dentro do DynamoDB, a gente volta, atualiza que a transação foi efetuada ou não, e também, se for necessário, qualquer tipo de estorno, também atualiza o DynamoDB. Legal? Beleza. Tem um firehose nessa arquitetura. Em diversos pontos da arquitetura da Unicred Cartões existe um Kinesis Data Firehose. Para que serve, né, o Kinesis Data Firehose? A gente envia para ele todas as transações, todas, sendo ela estornos, transações válidas ou transações que foram não validadas por questões de saldo, e isso é enviado para um Amazon S3. Nesse S3, existe ali um ambiente raw, né, onde todas as transações são armazenadas, é feito apenas um append, e posteriormente existe um processo ETL que roda de hora em hora para fazer a conciliação desses dados. Então, a cada hora, essas transações elas são agrupadas em um arquivo, em um formato específico e postados em outro bucket. Isso porque alguns parceiros do Unicred precisam desses dados agregados ali. Mas a gente também vai falar um pouquinho mais desse ponto dos dados mais para frente. E aí também é possível o próprio time da Unicred Cartões consumir essas informações, ver como é que está o ambiente, ver como é que foram as transações das últimas horas, utilizando o Amazon Athena, através desses buckets. Tanto no bucket que já está os dados agrupados, quanto no bucket que está os dados raw. Beleza? Então, esse é o fluxo de transações de débito do ambiente da Unicred. O de transações de crédito também segue mais ou menos o mesmo fluxo. De geração de cartões tem uma certa diferença, porque, como eu comentei, eles ainda utilizam o Kafka. Outro ponto, uma vez que um produto de cartões dessa magnitude é desenvolvido, quando a gente pensa em cartão de crédito, talvez, na minha cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça é pontos e fidelidade. Então, esse é outro produto que vem vindo sendo desenvolvido pelo time Unicred Cartões com o apoio da AWS. E aí aqui, vamos lá, lembra que eu comentei que a ideia da evolução dos microserviços é que o time vai ganhando maturidade, desenvolvendo isso cada vez mais, utilizando serverless 100%, então vai diminuindo o domínio e o escopo desses serviços, esse tipo de transação dúbia, que prende a thread, solta a thread, isso vai deixando de acontecer. Essa evolução, ela fica notável quando a gente parte para analisar a arquitetura do ambiente de loyalty. Loyalty, fidelidade. Então, uma vez que os usuários do Unicred, e o Gus vai trazer números para vocês entenderem o quanto eles são heavy users desse cartão, eles começam a poder ter benefícios utilizando esse cartão. E aí, o time está desenvolvendo um motor de fidelidade. Atualmente, esse motor tem uma única função, digamos assim, e outras estão sendo implementadas. Então, a função principal dele é: vou fechar a fatura. Este usuário tem ou não desconto nessa fatura com base no perfil dele. É isso que esse motor que a arquitetura está aqui faz. Vamos dar uma olhada nessa arquitetura, então. Esse AWS Lambda número 1, ele está, na verdade, abstraindo todo um cenário que tem por trás disso. Deixa eu ver se eu acerto. Este aqui.
Ele está, na verdade, abstraindo todo o ambiente que tem por trás disso. Por quê? Tudo isso é segmentado. Em nível de AWS, é segmentado em termos de conta. Em nível de rede, também é segmentado. Mas está abstraído, então partam do princípio que aquele primeiro Lambda, ele está processando as faturas dos cartões de crédito desses usuários. Ok? Então, uma vez, vou processar a fatura do cartão de crédito do Guzo. Beleza. Chegou a vez do Guzo. No momento desse processamento ali, de ver quanto é que ficou, que dia que paga, tem juros, não tem, ele bate no endpoint de um API Gateway de novo. Esse endpoint desse API Gateway, por sua vez, ele vai iniciar uma validação. Então, tem sempre uma validação para verificar no que eles chamam de contrato está aceitável. Então, dados de conta, dados até de nível, né, do cartão, se é um Infinity, se não, se é um cartão mais simples. Tudo isso é validado com base nos dados que estão persistidos no Dynamo. Então, tem uma primeira validação aqui. Ok, esse contrato que eu recebi está válido. Esses dados eles fazem sentido com a base que eu tenho aqui nesse ambiente. Prossigo com o meu processamento. E aqui, esse processamento ele segue, novamente, dois fluxos. O primeiro fluxo, vocês já conhecem. Como eu comentei, durante vários pontos do processo aqui da Unicred Cartões, existe um firehose. Então, esse Kinesis Data Firehose sempre recebe dados de transação, coloca no S3. Recebe dados de transação, coloca no S3. E a gente já vai discutir um pouco mais sobre isso. Mas aqui, voltando para o processamento, então, vou dar uma olhada, beleza, os dados do Guzo estão corretos dentro do meu DynamoDB, vou iniciar esse processamento. Eu posto uma mensagem no SNS, que, por sua vez, entra em contato com o SQS para iniciar mais um processamento. Esse processamento ele faz basicamente a verificação se este usuário ele possui outros serviços, por exemplo, ele tem previdência, Unicred, ele tem algum tipo de seguro Unicred, e por isso ele é um usuário premium que vai ter mais desconto na fatura. Ou não, ele não tem nenhum tipo de outros serviços, os custos da fatura dele estão baixos, ele não vai ter nenhum tipo de desconto, e devolve para um endpoint da Unicred Cartões, falando, usuário Guzo tem 20% de desconto, ou não, usuário Guzo não possui nenhum tipo de desconto. A ideia é que esse motor, né, que eles estão, que foi batizado assim, de motor de fidelidade, ele ganhe massa, né, ele ganhe outras possibilidades dentro do ambiente Unicred. Então, se você é um heavy user do cartão, você vai ter pontos para abater nos seus investimentos, por exemplo. Você vai ter pontos para conversar, né, entrar em contato ali com outras empresas que compram pontos. Então, vai ter a ideia é que seja evoluído para esse tipo de produto de loyalty, mas é um produto relativamente novo. A ideia de trazer ele aqui para vocês era para mostrar a evolução da arquitetura. Então, de um time que saiu de entregar, né, um produto de cartões ali em tempo recorde e ainda assim criando microserviços, criando serviços desacoplados que a gente consegue ter um ganho, né, de performance nas entregas e para o usuário final também. Esse mesmo time ele está evoluindo, crescendo, aprendendo com os erros e criando arquitetura 100% serverless utilizando o AWS. Ok, lembra que eu comentei do Firehose de novo? Então, o Firehose que está em vários pontos da arquitetura, ele está aqui. E aí ele recebe, né, essas informações de transações de vários pontos distintos de dentro da arquitetura e salva no Amazon S3. Esse S3, ele também recebe dados de outras fontes. Então, os próprios bancos de dados que são utilizados através do DMS, eles vão passar por um processo de extração, né, dos dados, do que foi alterado ali, D-1 na última hora, isso vai variar de qual dado a gente está falando, também enviados para esse S3. E tudo isso vai ser orquestrado, né, pela stack de serviços de analytics da AWS, com o Glue, o Lake Formation ali, para organizar o acesso a esses dados. Então, a ideia é que o que começou com uma arquitetura que apenas armazenava essas informações, porque precisava disponibilizar um arquivo específico para um parceiro ali de conciliação, a ideia é que isso seja uma democratização desses dados mesmo. Então, ao invés de, quero saber quanto que o Guzo gasta de cartão de crédito por ano, ao invés de eu quero saber qual que é o perfil dos cooperados da região sudeste do país, ao invés disso ser um serviço braçal, de olhar base por base, fazer infinitos joins ali, crie-se um data lake em cima desses dados, democratize o acesso a esses dados, para que aquele primeiro ou último pilar que o Guzo comentou do objetivo do projeto seja atendido, que é
tomada de decisão baseada em dados, porque agora os dados dos usuários do Unicred estão dentro de casa. Então, uma vez que esses dados estão dentro de casa, a gente precisa tratá-los, a gente precisa disponibilizá-los para que as áreas possam utilizá-los da melhor maneira possível. Não corretamente, mas da melhor maneira possível, e conseguir extrair informações a partir desses dados. Legal? Essa arquitetura ainda está em desenvolvimento, a gente está trabalhando, né, na entrega desse Data Lake aqui, mas esse é o, digamos, o escopo, né, desse projeto de dados. Todo esse ambiente, todo esse ambiente, ele foi, né, 100% criado utilizando infraestrutura como código, então o time da Unicred utiliza o Terraform ali. Tudo isso é entregue, né, uma esteira de desenvolvimento entregue de fim a fim para os desenvolvedores conseguirem fazer o deploy dos seus códigos, dos seus microserviços, sem se preocupar com esse processo. E o monitoramento também é feito através do CloudWatch Containers Insights. Então, para a gestão, principalmente de custo, e eu posso falar com convicção que o Guzo é o cara dos custos, também é feito a partir desse monitoramento. Então, assim, se vocês, eu não sei como é que está a definição aí da imagem para vocês, mas o Containers Insights ele traz, inclusive, análise de memória por pods dentro do EKS. E aí você consegue fazer uma avaliação estou desperdiçando recursos nos meus pods. Então, aquela primeira ideia de eu não vou usar uma EC2 para um microserviço porque eu vou desperdiçar recurso, quando a gente começa a fazer um pente fino, ela também serve para um ambiente de orquestração de containers. A gente precisa também focar em limites dos containers, a gente precisa focar em melhores práticas de desenvolvimento para que não consuma tanto recurso, porque no final do dia é infraestrutura e vai acabar onerando no custo também. Então, o monitoramento em cima do Containers Insights, ele traz uma granularidade muito boa dessa parte, né, de quem está usando o quê, para que reflita diretamente no custo posteriormente. E aí o Guzo vai falar um pouco agora dos resultados obtidos e quais são os próximos passos, e aí o ponto do custo vai ficar um pouco mais claro para vocês, beleza? Vai lá, obrigado Guzo. Pela parte técnica aí, mano. Toma uma água aí, que quase faltou ar aí. É bastante coisa, né? A gente acha que é pouca coisa, mas a gente constrói muita coisa em cima dessa estrutura aí. Eu vou passar um pouquinho dos resultados obtidos, tá? E eu vou falar coisa boa, né? Os resultados são bem positivos, né? Graças a Deus, né? Tudo bem positivo. E depois falar um pouco de próximos passos aí, né? Que a gente está tomando aí como estratégia da Unicred, como um todo também. Bom, pessoal, vocês viram que a nossa base de cooperados e clientes ela é pequena ainda, né? A gente tem 250 mil cooperados, mas a gente trabalha com médicos, né? E trabalhamos aí com a área da saúde. Então, a gente tem um ticket médio aí de gasto bem diferente de um varejo ou de outro tipo de segmento. A gente tem mais de 155 mil cartões agora já emitidos, tá? Aí, então, uma penetração muito boa de base já, perto dos 250 mil, chegando a 70%, 70% aí de penetração. Mas o que nos espanta, assim, que quando a gente tomou a decisão de internalizar o produto, de ter um know-how dentro de casa, a gente não sabia que ia ser tão bom, sabe? A gente tinha feito um business plan aí mais, digamos assim, mais modesto, sabe? Tipo, bom, vamos ver como é que vai. Mas a gente tem 2 anos de operações, é uma criança o produto ainda, pouco, e a gente chegou a 4 bilhões de faturamento, né? E tem uma previsão de chegar aí a 6 ou 7 até o final do ano. E dobrar o ano que vem. Então, tipo, é um potencial enorme. Então, esse produto, como eu falei para a Amanda, né? Eu sempre chato com ela, né, mano? Esse produto tem que crescer conforme cresce a base e ter um custo muito baixo dentro da estrutura. Por quê? Para ele poder se rentabilizar e ser atrativo tanto para a empresa quanto para o cliente, né? Então, ele tem que crescer. Nós temos um consumo médio por cartão de R$9 mil, um ticket médio de 9 mil. É bastante, né? É muito alto. Né? Então, é um ticket médio de consumo alto, muito alto mesmo. E eu botei um custo ali que eu até calculei com a Amanda ali, a gente olhou, isolando todos os custos do produto, olhando só para a infraestrutura da AWS. Cada cartão para mim hoje, nessa estrutura da AWS, ela custa 0,4 centavos de dólar, para me manter um cartão lá dentro. Tá? Aí eu vou falar, depois o Ulisses que resolva, né? O Ulisses que resolva aí. A nossa fatura média com a AWS é em torno de $5 mil a 5.200, para manter essa estrutura toda que a Amanda comentou aí. Então, tipo assim, eu estou faturando 4 bilhões com uma estrutura de $5 mil, que a mulher falou que eu sou chata, né? Porque
Eu chamo a Amanda, vem cá, eu quero baixar esse, vamos lá, baixa esse. Amanda, tem que tirar esse, né? Então, eu costumo dizer que tu acaba mudando o foco, né? Tu para de administrar a máquina e acaba administrando muito mais custo de produto, né? Que é o que realmente a gente tem que fazer, né? O produto tem que ser rentável, esse é o objetivo, né? E a gente processa mais de 5 milhões de transações dentro desse ambiente. E crescendo cada vez mais, que é dado de maio, né? A gente não consegui atualizar, mas deve estar um pouco mais ainda, deve crescer uns 15 a 20% aí por mês aí. E a estrutura vem se mantendo performática, né? Escalável, né? E muito bem monitorada também. E os impactos para o negócio, né? A gente está olhando o que a gente montou. Hoje a gente oferta um cartão hoje, que se tu olhar nos melhores destinos lá, ele está entre os 5 melhores do Brasil. Então, tipo assim, cara, a gente não, como eu falei, a gente não é muito bem, a gente não se mostra muito, mas em termos de competitividade de produto, a gente é muito bom. Então, a gente está se tu olhar lá, está o Banco do Brasil, lá está um ou dois, está o Unicred figura entre os 5 melhores cartões, né, que os melhores destinos falam para viajar, para acumular milha, com benefícios de bandeira, toda essa parte aí, né? Então, e outra coisa, um produto que tem que estar 100% no ar, né? Tu tem aí um SLA de 98,5% contratado no mercado. O cara tem que espetar o cartão na maquininha e tem que funcionar, né? Então, todo esse ecossistema ele tem que estar muito bem monitorado e muito bem estruturado, né, para se manter, né? Aqui eu falo um pouco de redução de custo, né, que eu botei aqui. Por que eu falo 4 vezes a redução de custo, né, de estrutura? Porque hoje eu começo a olhar produto, não mais ferro, não mais máquina. Porque na AWS tu entra o quê? Consumindo recurso, né? Se tu consumir recurso à la vontade, né, sem gerenciar o recurso, cara, tu já sabe onde é que tu vai parar, né? Tu não vai muito longe. Agora, se você conseguir olhar teu produto e estabelecer metas de custos em cima da aplicação da arquitetura que tu está montando, tu começa o quê? A ter um custo menor do teu produto e ele é escalável. Então, tu começa a trocar, para de olhar a máquina e começa a olhar assim, quanto está custando esse produto para ele ser mantido dentro dessa estrutura, né? E aí tem várias formas de fazer, tagueamento, conta diferenciada, aí a Amanda pode falar várias coisas, né? E um ponto importante que a gente estava buscando fazia tempo era isso aqui, né? Hoje tu não tem mais volta, né? Ou tu vai trabalhar com multi-cloud, ou vai trabalhar com híbrido, on-premise e nuvem. Então a gente tem que começar a distribuir aplicações para ficar mais rápido a colocação de produtos. E hoje a gente está aí entre umas instituições que estão com produtos já rodando, produtos já bem maduros, né, na nuvem. E a gente tem também uma estratégia aí, né, que está sendo tocada pela Unicred, para levar outros produtos, né, uma estratégia, uma jornada para a nuvem para modernizar outros produtos. E claro, sempre olhando, vai ou não vai o produto dentro da estratégia, né. Próximos passos, gente, assim, que a gente está buscando. A Amanda pediu para trazer o Lloyd ali, né, ele é um embrião ainda, mas o Lloyd nasceu assim, nasce o cartão, tu tem que pontuar quando compra, né? Então é básico, né? Então, tipo, é uma premissa. Então, tá comprando, tá pontuando. Só que o sistema agora, a parte de cartões cresceu. Então, tipo assim, o cartões cresceu, o Lloyd cresceu com cartões. Então, hoje os nossos cooperados, hoje eles trocam por passagem, por milhas, eles trocam por investback, cashback, fazem todo esse sistema aí, né, de troca. Só que tu começa a pensar, tu desacopla esse produto e ele vira um ecossistema de lote para todos os outros produtos. Então, por exemplo, contratei um seguro, tu pontua lá dentro. Eu ativei uma tag, tu pontua lá dentro. Eu acumulei pontos e eu quero, por exemplo, trocar esses pontos por previdência. Tu vai lá e troca por previdência e pega o dinheiro e aplica na previdência. Então, tu cria, esse é o Lloyd que a gente está desenvolvendo. Então, ele é um marketplace com um Lloyd dentro e um pouco mais, né? Por exemplo, eu posso integrar uma agência de viagem para dentro, né, dentro desse Lloyd. Então, ele é pequeno, mas ele tem uma proporção de ser bem grande no futuro, tá? Outra coisa, cross-selling de produtos, né, gente? O cartão, automaticamente, ele acaba sendo um meio de pagamento que ele vai ser cross-selling com outros. Por exemplo, Pix no cartão, Pix parcelado no cartão, poder fazer um empréstimo vinculado ao cartão, poder liquidar uma parcela de empréstimo no cartão, poder transferir usando, por exemplo, o Visa Direct, por exemplo, ou que a gente chama Fast Funds, poder transferir do meu cartão de crédito para o teu cartão de crédito um valor, hoje é possível. Poder transferir do débito, né, débito para débito. Então, o cartão ele vai ser esse. Então, essa estrutura também tem que manter essa visão de negócio que a gente tem em pleno funcionamento, né?
E o ponto também bem importante, que a Amanda comentou, a evolução das tomadas de decisões, né, pessoal? Não adianta todo esse modelo montado sem você não conseguir fazer isso aqui, né? Então, hoje a gente consegue olhar perfil, consegue olhar aonde a gente tem um gasto maior de custo de processamento, onde a gente tem que melhorar um gargalo, onde a gente tem que investir mais esforço, né? Então, esses são os aprendizados e as coisas boas que a gente tirou desse projeto, né? Desse case. E agora a gente tem um caminho enorme aí, porque a gente tem mais de 50 produtos dentro né? Fora o que eu não cataloguei, que a gente não catalogou ainda, mas em macro, assim, mais de 50 produtos ainda dentro da instituição, né? Dentro da Unicred, que a gente tem que fazer aquela velha dever de casa, né? Vai para a nuvem, não vai para a nuvem, pode ir, não pode ir, né? Então, de um projeto ainda de bastante tempo. Amanda, acho que eu não falei demais? Eu estou olhando o tempo aqui, esse tempo aqui é sacanagem. Porque deixa o cara nervoso. Amanda, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar tu encerrar com a parte técnica e não comer todo o tempo. Tá bom. Pode ser? Beleza, obrigada, Gus. Fechado. Obrigada. Voltei. Bom, falando um pouco de próximos passos, pensando numa perspectiva técnica. Todo esse trabalho, essa arquitetura de dados que está sendo desenvolvida, essa democratização dos dados, a cultura da inovação através de dados, ela tem um próximo passo padrão, digamos assim, que é machine learning. Então, a ideia é que com esses dados todos estruturados, a gente consiga pensar em predição, por exemplo, utilizando dados históricos do comportamento dos usuários da Unicred Cartões. Então, isso só é possível com uma grande massa de dados estruturada, é o que a gente está fazendo atualmente. Então, como futuro, né, visão de futuro, que a gente consiga extrair ali insights a partir de machine learning utilizando esses dados. Toda essa arquitetura que eu mostrei para vocês, atualmente ela tem alguns microserviços rodando na Virgínia, mas a grande maioria também roda em São Paulo. Também não, a grande maioria roda em São Paulo, ponto. A ideia, e isso já está sendo implementado, é que esses clusters sejam multi-region, que esses DynamoDB sejam DynamoDB Tables Global Multi-Region também, Global Tables, quase não saiu, que sejam DynamoDB Global Tables, então isso também já está sendo implementado. E as estratégias de disaster recovery funcionem também para a arquitetura serverless. Então, quando a gente pensa, qual que é o SLA do SQS? Ele não falha nunca? Pode ser que ele falhe. Então, a gente precisa fazer a virada, né, desses endpoints para endpoints em outras regiões, baseado na disponibilidade, algum tipo de health check nesses serviços, para entender se esse serviço ele está disponível ou não, de acordo com a disponibilidade da região da AWS, da zona de disponibilidade da AWS. Então, tudo isso está sendo, um trabalho que está sendo implementado. Se der certo, eu trago para vocês ano que vem. Difundir os conhecimentos técnicos para toda a Unicred também. Então, esse projeto foi um projeto piloto, que dá para ver o orgulho do Gus quando ele conta esse projeto para vocês. Eu já participei com ele em várias palestras, em vários eventos, em vários podcasts falando sobre isso. E a gente não cansa de falar, porque realmente foi um projeto muito legal. A gente quer levar todo esse conhecimento, esse know-how, quando a gente fala de mudança de arquitetura, de paradigma, de desenvolvimento, até de utilização de múltiplas linguagens e múltiplas ferramentas para cada um dos produtos, para toda a Unicred. Né? Então, a gente quer levar isso para toda a Unicred, e aí, aqui é um próximo passo meu para todas as cooperativas e bancos públicos. Né? Então, esse projeto ele é um projeto modelo, e a gente difunde, divulga com muito orgulho para que seja utilizado por outros clientes de cooperativa de crédito para impulsionar realmente essa jornada de modernização. Pessoal, aqui tem alguns assets que vocês podem utilizar. Então, tem o AWS Skill Builder. Eu sei que eu não expliquei o que é nenhum dos serviços. Eu não expliquei o que é Kubernetes. Eu não expliquei absolutamente nada. De novo, estarei no evento hoje e amanhã. Quem quiser pode procurar. Mas também tem uma plataforma muito legal disponível ali para vocês, com mais de 500 cursos de serviços e arquiteturas AWS. Beleza? AWS Certifications também. Quem já tem certificação, passa no lounge, pega o brinde. Quem não tem, entra na comunidade. É uma comunidade bem legal de certificação mesmo. Acho que vale super a pena. Bom, Amanda, eu gostaria também de agradecer ao time Unicred que está aí, né? Porque verdade. Praticamente isso aqui não é do Gus, né? É da Unicred. Todo mundo participou direto e indiretamente desse projeto. E também estou disponível aí. Deixar um e-mail aí, quem quiser saber de alguma coisa a mais, trocar uma ideia,
tanto técnica quanto de negócio também aí, gente, né, mano? Exato. Disponível aí. Tá, pessoal? Obrigado. Pessoal, muito obrigada pela presença extensiva aqui. Estou muito feliz. Obrigada mesmo. Público aí, ó, Até a próxima. Vazio no início.